Vocês conhecem alguma canção de Natal? Talvez agora vocês estejam pensando, é claro, pastor, é claro que a gente conhece. E esse período de Natal traz tantas canções bonitas. Talvez seja um dos períodos em que mais nós cantamos e lembramos de músicas que tocam e chegam ao nosso coração. Cantar a respeito do menino Jesus, do Verbo eterno, do menino que se fez carne e habitou entre nós, do Deus conosco, do Deus presente. São músicas atemporais. Mas não são exatamente dessas canções que eu gostaria de convidá-los para conversar comigo hoje. Mas são das canções registradas no livro e no Evangelho de Lucas. Hoje, de forma especial, nós vamos conversar sobre o Nunc Dimittis. Conhece essa canção? É conhecida como a canção de Simeão. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Interessante que essa canção, dentro do contexto litúrgico, se por acaso você já veio dentro, já participou de um culto luterano, ela acontece logo após a Santa Ceia. Daqui a pouco vocês vão entender por que ela é colocada naquele momento. Os olhos, agora, após ver a salvação, podemos partir em paz. Mas o que essa canção ela nos ensina? O que ela representa para Simeão? O que ela significa e o que ela significa também para nós hoje, porque inserimos dentro do nosso momento de culto, mas como é que ela impacta também a nossa vida aqui, aguardando para a eternidade. Olá, eu sou o pastor Matheus Schmidt, uma alegria ter a sua companhia aqui conosco. Sempre temos essa oportunidade para refletir sobre diversos aspectos da vida cristã, do culto, de textos da palavra do Senhor. Seja nosso convidado, se gostar, comente, compartilhe. E até quero fazer um convite. Hoje a gente vai falar só sobre o Nunc Dimittis, mas se a gente for olhar para as outras canções, como o Magnificat de Maria, a gente vai pegar o Gloria in Excelsis, o Benedictus, todas essas são canções que apontam justamente para Jesus. Se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre as outras canções, coloca no comentário, compartilha para que depois, num futuro, a gente possa também fazer uma breve reflexão sobre esses temas. Mas todos eles, assim como a gente vai perceber nessa canção de Simeão, elas de uma forma muito clara apontam para o Messias, para Jesus. Mas entrando agora no texto do Evangelho de Lucas 2, a gente olhar de uma forma inicial, nada nesse texto vai, inicialmente, mostrar que eles estavam fazendo algo que não era esperado dessa família, de Maria, de José e de Jesus. A lei exigia que isso acontecesse, que Maria fosse ao templo, tivesse o período de purificação, que o primogênito fosse levado para ser dedicado ao Senhor. Isso aparece, por exemplo, até as palavras são muito parecidas com Samuel, com Ana e seu filho. Então, isso a gente já tem essas referências, isso já era esperado. Todo o menino judeu primogênito iria fazer isso. O evangelista Lucas deixa isso claro. Se os outros meninos, eles apontavam para algo maior, agora com Jesus ele tem um significado diferente, porque ele é o próprio cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo, ele conduz Simeão para ir ao templo então e olhar para a glória de Deus, algo que ele ansiava ver e segurar em seus braços. Talvez Simeão não tivesse noção do que seria essa glória do Senhor. O texto diz que Simeão era justo e piedoso. Isso significa que ele era alguém conhecedor do Antigo Testamento, conhecedor das promessas. Ele era alguém que aguardava a chegada do Messias. Eu não sei se ele tinha clareza daquilo que iria ver e contemplar naquele dia, mas o Espírito Santo o conduz a reconhecer naquele menino, dentro de muitos outros meninos que estavam lá naquele dia, a reconhecer que esse bebê é ele. Esse bebê é aquele que vai trazer o consolo para Israel. Não só para Israel, mas para todo o povo de Deus, para todas as nações. Esse bebê é o Salvador. Interessante quando a gente observa, tem um teólogo que diz que o que Simeão vê? Simeão não precisa ver os milagres de Jesus. Jesus multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas.
Simeão não precisa ver estar presente, assim como alguns discípulos estiveram com Jesus lá no Monte da Transfiguração com Moisés e Elias. Simeão não precisa nem estar na ressurreição, sendo uma testemunha ocular ou na ascensão. Simeão tem diante dos seus olhos, segura em seus braços a própria palavra. O que Simeão vê? O Verbo, a palavra, a consolação de Israel diante dos seus olhos. Então, diz a própria canção, ó Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, para a glória de Israel, o teu povo. Então, agora ele pode dizer assim: posso partir em paz, porque eu vejo a glória de Deus, eu vejo a própria consolação, eu vejo a palavra, eu vejo o Messias. Agora, o que é essa história registrada no Evangelho de Lucas, de Maria indo para o templo se purificar, o primogênito sendo colocado e dedicado ao Senhor, que Simeão segura nos braços o menino Jesus, tem a ver com a igreja hoje e dentro também da nossa estrutura de culto, por que ela está inserida dentro do culto e qual o impacto que tem para as nossas vidas. Vou falar de uma forma muito breve, mas para chamar um convite à reflexão. Se vocês perceberem, talvez vocês lembraram, se vocês estiverem, já acompanharam algum culto luterano, o núcleo de mites ele está presente justamente após a Santa Ceia. Para pensar, faz muito sentido. A gente não refletiu nesse canal sobre Santa Ceia de forma específica, não dedicou um vídeo específico sobre isso. Se por acaso você quiser, coloca nos comentários. No futuro a gente pode gravar e conversar também sobre isso, mas faz muito sentido. E como luteranos, nós cremos e ensinamos que Cristo está verdadeiramente presente na ceia, no pão e no vinho, que é o seu corpo e sangue, dado por nós, para perdão dos nossos pecados. Se lá, o texto lá de Simeão, no Evangelho de Lucas, a gente percebe que Simeão vê a glória do Senhor, ele vê a palavra em seus braços. Agora também a gente pode cantar assim como Simeão cantou: Senhor, despedes em paz o teu servo, que meus olhos viram a tua salvação. Porque nós estávamos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Filho que se fez carne e habitou entre nós, do verdadeiro Jesus Cristo. E agora a gente pode partir em paz, porque os nossos olhos viram a palavra. Não somente esse aspecto do Deus presente na ceia, não como uma lembrança, um símbolo, mas como a sua presença consolando e trazendo perdão. Agora a gente tem um outro aspecto que é muito consolador para a nossa caminhada de vida e de fé, que aplica também para cada um de nós. Simeão, ao cantar e ao segurar o menino Jesus, ele fala que agora ele pode partir em paz. Partir em paz. Descansar. Paz não está significando, nesse contexto aqui, um momento sem problemas, sem dificuldades ou sem aflições. Muito pelo contrário. A gente vai lembrar de textos como o Evangelho de João, que vai: no mundo vocês, quem estiver unido comigo terá paz, mas no mundo vocês vão sofrer. Mas não se preocupem, não tenham medo, eu venci o mundo. O contexto de paz nos evangelhos não é uma paz sem ausência de sofrimento, mas é a certeza daquele que nos salvou e que nos resgatou. Ele pode partir em paz. Ele pode partir na certeza da salvação. Pode descansar no Salvador. E isso que a palavra de Deus, isso que Cristo nos dá, nos oferece. Se você refletiu sobre culto, o entendimento dentro da perspectiva luterana não é algo que eu faça para Deus, mas é aquilo que Deus faz por mim. E a ceia, ela culmina justamente essa verdade. Deus vem nos servir com a sua presença e nos dá a paz. E a gente pode agora partir em paz. Partir em paz, porque Cristo verdadeiramente está na nossa vida. A gente pode viver nesta vida que vai conter sofrimentos, angústias e perseguições em Cristo pela fé, mas quando Deus nos chamar, nós podemos partir em paz. Talvez a gente vai continuar fazendo perguntas, como a gente refletiu no último vídeo sobre até quando, Senhor? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou ter que enfrentar essas dificuldades, os sofrimentos? E ao mesmo tempo que a gente questiona
pergunta, lamenta, a gente tem a confiança de que no culto, na ceia, Deus está conosco, Deus está cuidando de nós, Deus nos está conduzindo para uma paz eterna, uma esperança eterna. Que na próxima vez que você estiver num culto, participar da ceia, na próxima vez que você refletir sobre essa história de Simeão, aplicar para a sua vida e coração, possa perceber como Deus está presente, está cuidando de você até o último dia. Se você gosta desses vídeos e quer continuar refletindo sobre mais, eu sugiro os últimos dois. Fala sobre o culto, Deus nos servindo, e sobre um texto de advento, Isaías 11, até quando, Senhor? Que Deus abençoe a vida de vocês.